deve ter percebido que a gente teve um pequeno problema, a luz acabou aqui na Rede Petrópolis de televisão, deve ter acabado em vários lugares da cidade, faz parte dessa chuva, mas a gente vai dar continuidade a esse nosso bate-papo e a gente estava falando da nossa dificuldade de dizer não e que a sociedade não está pronta para isso. Seja não vou lavar a louça, seja não vou fazer alguma coisa, seja não, desculpa, eu não quero fazer sexo hoje. É isso? É exatamente isso. É assim, é o limite que a gente vai ter que romper, né? Aprender a dizer o que eu quero, já que eu sou tão empoderada e tão importante numa sociedade que é patriarcal e machista, a gente tenta romper com isso todos os dias, que a gente saiba se colocar e se posicionar e dizer, não, até aqui tudo bem, aqui eu não quero mais. Né? Até a sua casa eu vou, mas eu não quero transar com você. Né? Eu não vou entrar nesse carro se você estiver pensando outra coisa. Eu quero uma carona se for só uma carona. E é claro que isso é quando a gente tem possibilidade de negociar. E aí a gente está falando de eventos factíveis de negociar. Certo. Relações amorosas, entre conhecidos mesmo que seja um vizinho. Né? O vizinho vai sempre no mesmo lugar que você. Aí por que não uma carona? Uma carona é super bem-vinda no mundo de hoje, é sustentável, é legal, está economizando passagem, gasolina de parte a parte, então pode dividir a gasolina se for o caso. Mas tem mulheres que pegam essa carona e são entendidas como se subliminarmente estivessem dizendo eu quero transar com você porque eu peguei uma carona com você. Então, como é que fica juridicamente, conceitualmente, quando a gente precisa tomar algum tipo de atitude diante de uma percepção, como a gente estava falando? Você não falou, mas você não queria, e aí vira estupro. Como é que é isso? Então, Carla, primeiro que a nossa legislação mudou há pouco tempo, então o crime de estupro é um crime mais abrangente hoje, né? Então, certo. O estupro não requer só, não é aquilo que a gente qualificava anteriormente, até continua qualificando hoje, né? Ah, não houve estupro porque não houve penetração. Isso não é verdade. A nossa legislação hoje não versa assim. Ela diz que houve estupro, a gente pode chamar de me agarrou à força, houve estupro. Me beijou à força, houve estupro. Isso, por um lado, foi positivo, porque tirou daquela condição de um crime super secreto que acontece entre quatro paredes ou no beco escuro da rua. E aí você aumentou a pena, inclusive, de um sujeito que te agarra à força e te beija, porque vai ser qualificado assim, pelo tipo penal. É claro que tem uma interface aí com a vida real, que nem sempre as coisas são simples assim. Mas tem essa gravidade. Então, mesmo tendo... Perceba aí, é uma gravidade para os dois lados, né? Porque ficou muito grave o crime de estupro, porque qualquer coisa é, e ao mesmo tempo ficou muito banal o estupro tal qual a gente conhecia, porque tudo é. E aí é o nosso problema, porque até as mulheres desqualificam como crime de estupro um agarrão à força. Você vai denunciar o quê quando você é agarrado à força? O que você está denunciando? Dizendo na delegacia, para recorrer à justiça, para abrir um processo. Vai ser um crime de estupro. E aí, quando você pega lá a pena, você diz, mas não foi para tanto, então não é isso, então não vou denunciar. É um caminho. O outro caminho foi só um agarrão, mas para mim não foi só um agarrão. Para mim é como se tivesse me estuprado mesmo. E aí a legislação hoje dá essa brechona, é uma brecha, as pessoas comemoraram muito essa condição, né, do estupro ter alargado o escopo dele, porque muitas vezes você ficava suscetível com o cara passando a mão na sua perna ou te agarrando e você não tinha o que constrangimento, o que é isso, né? Tinha o atentado violento ao pudor, que aí já acabou há muito mais tempo, mas as pessoas no imaginário ficaram ainda com isso. Hoje não, hoje se botou a mão na sua perna sem você querer, agarrou o seu braço sem você querer, te jogou contra a parede numa boate, te beijou, você vai denunciar um crime de estupro. E é o mesmo problema que a gente vai sofrer, que numa outra oportunidade a gente pode falar, com a questão do assédio. Essa coisa de amplificar o tipo penal, ela, por um lado, pode ser positiva, porque todo mundo fica mais receoso de chegar perto de você, e, por outro lado, ela banaliza o evento em si. E aí o evento em si fica prejudicado, porque foi ou não foi estuprado? É essa a pergunta no final. Antes, a gente peregrinava pelos caminhos estatais para fazer uma denúncia mas espera aí, me conta direito essa história. Mas com que roupa você estava? Mas por que você estava nesse lugar essa hora? Condenando a vítima do evento. E foi uma discussão de muito tempo. Hoje a gente continua com a mesma condenação anterior, piorada. Porque quando você for lá, ele vai dizer assim, mas tem certeza? É porque é estupro. Porque não tem outro lugar para colocar também o agarrão à força. Então, a gente envergou a vara para um lado, que eu hoje tenho dúvidas se foi correto, se é uma ação correta e se é essa a melhor forma de tratar esses crimes contra os costumes, que a gente vai chamar, na nossa sociedade. Eu acho que a sociedade brasileira, ela
lida mal com a sexualidade, apesar de dizer que lida bem. Eu acho que a gente apesar de passar o tempo todo dizendo que nós somos ótimos com esse assunto. E essa coisa bem de carnavalesca, aqui tudo pode, aqui as bundas todas estão de fora, não há nenhum problema, tem a Sapucaí, tem a praia, né? O Brasil tem a praia. E as mulheres estão lá na praia, elas não são objetos, elas são parte fundamental, é o caso Anitta e Vai Malandra, né? É a mulher empoderada que faz quando quer o que quer, do jeito que quer. É assim mesmo? É isso mesmo? A vida real, não estou dizendo a vida da Anitta, gente. A vida real, é isso? A mulher, eu empoderada, a gente estava dizendo antes aqui que a gente ainda serve o marido e os filhos. Eu empoderada. Então, a mulher empoderada, ela sai com um shortinho curto na rua para mostrar o seu celulite igual aos 8 segundos da Anitta e faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Você se sente segura no mundo que você vive para sair meia-noite do shortinho e andar, sei lá, da esquina até a sua casa? Você tem tranquilidade? Porque se você tiver, você vive num mundo diferente do que eu vivo, Carla. Porque no mundo que eu vivo, as pessoas têm medo. As mulheres, em especial, têm medo e têm medo de homens. As mulheres têm... O maior medo das mulheres hoje ainda é ser estuprada. Você não tem medo de ser roubada, não tem medo de roubarem seu celular, nem de roubarem o seu carro, mas você tem medo de ser violada. Porque a sexualidade está num lugar que não é tranquilo para o povo brasileiro. Para outros povos, a gente lida de outra forma, mas para o povo brasileiro em especial, apesar de não parecer um tabu, porque eu tenho Anitta, porque eu tenho Safadão, porque eu tenho Tchan, porque eu tenho, enfim, todas as mulheres lindas, maravilhosas, que estão aí se colocando para rolo no mundo, mas eu tenho um pudor, é um país cristão que carrega uma culpa enorme de ser esse povo moreno, cheiroso, gostoso, sensual. E a gente trabalha nessa contradição. E é nessa contradição que as mulheres ficam prejudicadas quando a gente... Porque a conta do estupro não fecha. O estupro é um crime que tem aumentado, ele aumenta de forma alarmante, e isso é impressionante e impactante quando você diz, mas o movimento de mulheres cresceu e se cuida mais. Eu acho que talvez não, talvez esse empoderamento nosso esteja meio canalizado para o lugar errado. Talvez. Levantando uma hipótese, é uma possibilidade. Eu não, como assim, não reforçaria... Eu não tenho convicção e não reforçaria de que a agenda positiva do movimento feminista está no funk da Popozuda ou no funk da Anitta ou no pop rock da Anitta. Porque eu acho que aquilo ali contribui efetivamente para a cultura do estupro. Diferente do que para o empoderamento das mulheres. É uma linha tênue, porque você pode dizer, eu faço com o meu corpo o que eu quiser e o outro tem que perceber que o corpo não é dele. E se não é dele, não está para ele, se eu não sou um objeto dele, e se eu não estou para ele, eu faço como eu quiser e ele não pode encostar. É bem verdade, de uma forma ideal. Ideal, lógica, no campo das ideias, não é? Quase. Isso está muito justo, eu te dou total razão, você que está em casa pensando isso. Mas vamos para a vida real. Na vida real a gente age como? E essa é a grande pergunta, né? Essa é a nossa grande incógnita. Eu vou fazer uma breve pausa. A gente vai assistir hoje, pela primeira vez, a gente vai ter sempre agora aqui no programa um Momento Saúde. Para a gente não discutir, uma vez por mês, uma questão de saúde, gastar um programa inteiro e a gente tem tanta coisa para fazer, a gente vai dar pequenas cápsulas para você ao longo dos programas. Hoje a gente vai falar sobre uma questão muito importante que tem a ver com saúde de homens e mulheres, que é o cálculo renal. Vamos rodar. Olá, eu sou o Dr. Rafael Gabriel, médico urologista da Uromed, e estou aqui para conversarmos um pouquinho sobre cálculo renal. O cálculo renal são concreções sólidas formadas no rim pela precipitação de cristais. Podem ser de vários tipos e o principal deles é o oxalato de cálcio. Geralmente o paciente que tem cálculo renal, ele sente uma dor lombar. Na maioria das vezes, se os cálculos forem pequenos e dentro do rim, ele pode ser assintomático. Uma vez que esses cálculos migrem para o ureter, que é o canal que conduz a urina até a bexiga, ele pode ter dor lombar associada a náuseas e vômitos, é a famosa cólica nefrética. Para evitar os cálculos renais, o ideal é que o paciente tenha uma alimentação balanceada, que evite o excesso de sal e tenha uma alta ingesta hídrica para evitar as precipitações dos cristais. Procurar imediatamente um médico urologista que vai fazer alguns exames de diagnóstico e vai programar o tratamento. Pode ser só uma observação, até mesmo uma cirurgia minimamente invasiva endoscópica para a resolução do problema. Como eu falei anteriormente, reeducando a alimentação e
tomando bastante líquido. Alguns pacientes têm algumas alterações metabólicas que favorecem a formação do cálculo. Esse paciente deve ser acompanhado pelo urologista e investigado juntamente com um nefrologista, para a gente termos o diagnóstico da alteração metabólica e a programação terapêutica. A grande dica do urologista que trata e acompanha pacientes com cálculo é beba bastante água e cuide da sua alimentação. Se a nossa aposentadoria já estava em risco no governo Dilma, Temer assume o cargo com a promessa de acelerar a retirada de direitos e aprovar uma contra-reforma da Previdência até o final do ano. Através de reportagens e propagandas, tentam convencer a nós, trabalhadores, de que a Previdência dá prejuízo e que, por isso, a reforma seria um mal necessário. Isso tudo não passa de mentira. Mais da metade desse suposto rombo é causado pelo próprio governo, com renúncias de contribuições previdenciárias que deixaram de ser cobradas de empresas. Além disso, para chegar nesse rombo, o governo finge que todos os benefícios da Previdência deveriam ser pagos com as contribuições dos trabalhadores e das empresas. Na verdade, a Previdência faz parte do sistema de seguridade, junto com a saúde e a assistência social. Esse sistema tem um modelo de financiamento tripartite, previsto pela Constituição Federal. Além das contribuições de trabalhadores e empresários, há também impostos e receitas que deveriam ser repassadas pelo Estado. Quando a conta é feita como manda a Constituição, a Seguridade Social arrecada mais do que o necessário, com sobra. Mas a maior parte dessas receitas é historicamente desviada para outras áreas. Mecanismos como a desvinculação de receitas da União são usados para tirar dinheiro de áreas sociais e favorecer empresários e banqueiros com o pagamento da dívida pública. O governo maquia os dados para encobrir a retirada de direitos. O objetivo por trás da mentira do rombo é liberar mais recursos para o pagamento da dívida pública e ainda abrir o mercado lucrativo para os empresários da Previdência Complementar. Empresários, políticos e a mídia comercial estão juntos para tentar jogar a conta da crise nas nossas costas. Mas nós, trabalhadores, somos a maioria da população. Estamos nas escolas, nos hospitais, nas fábricas e juntos podemos impedir qualquer tentativa de retrocesso. O caminho para barrar o desmonte da Previdência é a construção de uma grande greve geral. Ajude a espalhar essa ideia e junte-se à luta em defesa de direitos. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, dando continuidade a esse bate-papo caloroso, quente, sobre um assunto complexo, né, Drica? Estamos falando aí de sexo consentido versus estupro. Afinal de contas, onde é que está o limiar? Então, diante de tudo isso que a gente conversou, penso que o não é a forma mais segura, civilizada e sociável, que todo mundo entende, de dizer não, não quero, não posso, não tô afim, não vou, não é hoje, não deu pra mim, não quero estar mais com você, eu não quero, nunca quis estar com você. Eu acho que o não vai ser o limite e não conheço muito outra forma. Porque eu acho que tem aí no meio do caminho uma barafunda para confundir a nossa ideia de que eu deixei a entender que eu não queria. Então, não diga. Dá mais para deixar então, entender. Diga, deixa claro. Diz lá, não quero, não encosta, não gosto de difícil ser esse tipo de adulta, né? É. A gente, assim, a gente é preparado razoavelmente para ser adulta, né? A mulher, você vai crescer e aí você vai ser mãe, dona de casa, você vai ser uma profissional. Meio que você vai ser professora, porque, né, eles te educam para determinadas características. As meninas são educadas para essas demandas, mas nós não fomos educadas para sermos as adultas que dizem não para a sociedade. Mas ok, digamos que conseguimos chegar a esse patamar de evolução. Que eu acho Graças que é a Deus caminho. Eu me sinto bem essa mulher que tem coragem de dizer eu não. acho que é um caminho, a gente está nesse caminho aí, a gente está nessa pegada. E aí disse não, mas não adiantou. Não Faz adiantou. o quê? E aí eu tô falando para você que tem para entendimento de natureza interna doméstica ou para natureza externa. É claro que o estupro urbano, esse que acontece na rua, é um crime bárbaro, deixa marcas
perversas, Sim. mas é passível de denúncia, mesmo você não sabendo quem é aquele cara. Eu nunca vi na minha vida. Como é que eu faço? Você procura a delegacia mais próxima de você. E eu vou dizer para você procurar a delegacia primeiro, mas o certo é você procurar o serviço de saúde primeiro. Mas como a gente não tem uma segurança do funcionamento estatal hoje, eu penso que procurar a delegacia acaba sendo um pedido a mais de socorro. Olha, aconteceu isso comigo. E aí a delegacia vai te encaminhar para fazer um exame de corpo de delito que assegure os fluidos lá que estão no corpo e que fizeram parte do contexto criminoso. E aquilo é uma prova material que, quando esse sujeito for achado, ou prontamente, se ele foi preso em flagrante, aquilo contribui para uma efetivação desse processo chegar ao fim, porque a gente tem muita dificuldade de processos caminharem por falta de materialidade, né? E você não tem prova, é a minha palavra contra a dele. A palavra da mulher, na sociedade que a gente vive, tem um peso menor, é verdade, mas penso que, para o devido processo legal, às vezes é bom, porque a gente não quer ser a dona da verdade, a gente não quer ter sempre razão. A gente quer estar do lado certo das coisas. A gente quer dizer não e ter a capacidade de ser entendida como não. Eu disse não. Meu não quer dizer sim. Meu não é não, porque eu não quero. E esse vai ser o limite. Se você ultrapassa o limite, você vai pagar da forma que a sociedade pactuou. E aí você vai pagar sendo condenado, possivelmente. Por quê? Porque a gente garante alguma materialidade para a efetivação desse processo e para chegar a uma sentença justa, para ter um julgamento justo e para esse sujeito pagar justamente aquilo que a sociedade cobra dele, né? O corpo é do outro, o outro precisa ser respeitado integralmente, né? É isso aí. Drica, muito obrigada. Imagina, obrigada Chegamos a ao você. fim desse bate-papo, que eu acho que foi ótimo, porque a gente precisa falar e ter coragem de falar sobre isso a qualquer hora do dia, em qualquer lugar, porque a gente tem que aprender a se respeitar e aprender a dizer não é isso? Exatamente. Maravilha. Obrigada de verdade. Obrigada a você que ficou com a gente, aos apoiadores do programa Trabalhador em Foco. Lembrando que essa é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, que luta pelos trabalhadores e luta pela sua integridade de corpo e alma e o tempo todo, do seu corpo de trabalhador, mas também do teu corpo como cidadão. Um beijo grande e a gente volta na próxima semana. Tchau, tchau.